Olá, eu sou o professor Michio Kaku. Eu quero começar este vídeo pedindo que você faça algo muito simples, algo trivial, onde quer que você esteja neste exato momento. Quero que você levante as suas mãos, respire fundo e bata uma palma. Vá em frente, faça isso com força. Clap. Agora olhe para as suas mãos. O que acabou de acontecer? Se eu lhe fizesse essa pergunta, você provavelmente me daria uma resposta baseada no senso comum. Você diria: bem, professor, eu movi meus braços. A pele da minha mão direita colidiu violentamente com a pele da minha mão esquerda. Eu senti a pressão, ouvi o estalo do ar sendo deslocado e agora sinto um leve formigamento ou calor na palma. Parece a verdade mais óbvia e inquestionável do universo. O tato é o sentido que usamos para confirmar a realidade final das coisas. Se vemos um fantasma ou um holograma, tentamos tocá-lo. Se a mão atravessa, é ilusão. Se a mão encontra resistência, se sentimos a solidez, então é real. Ver para crer é um ditado para os céticos, mas tocar para crer é a prova definitiva da existência para qualquer ser humano. Nós definimos a nossa relação com o mundo, com nossos pais, com nossos amantes e com o chão onde pisamos através do contato físico. Mas eu estou aqui hoje para lhes dizer uma verdade que vai contra tudo o que o seu corpo, os seus nervos e o seu cérebro lhe disseram desde o primeiro dia em que você nasceu. Uma verdade que a física moderna revelou e que muda radicalmente a nossa compreensão da solidão humana e da própria natureza da matéria. A verdade é esta: você não bateu palmas. As suas mãos não se tocaram. Na verdade, em toda a sua vida, desde o momento em que saiu do útero até o seu último suspiro, você nunca tocou, verdadeiramente, em nada, nem em ninguém. Você nunca tocou na mão da sua mãe. Você nunca tocou os lábios de quem você ama. Você nunca tocou a tecla do seu computador. Do ponto de vista da física fundamental, o toque é uma impossibilidade. É uma miragem sensorial. Neste exato momento, você acredita que está sentado em uma cadeira ou deitado em uma cama. Mas a ciência nos diz que você está, na verdade, levitando. Você está flutuando a uma altura inimaginavelmente pequena, cerca de 1 angstrom, ou 10 centímetros, acima do assento. Existe um abismo invisível, uma barreira de força intransponível entre o seu corpo e o resto do universo. Um abismo que você nunca, jamais, sob nenhuma circunstância normal, poderá cruzar. A tese deste vídeo de 1 hora e 40 minutos é desconcertante e vai desafiar a sua sanidade. A matéria sólida é uma ilusão. O mundo real é fantasmagórico, rarefeito e vazio. E o que você chama de realidade tangível, essa sensação de dureza e textura, é apenas uma simulação elétrica criada pelo seu cérebro para esconder o fato de que somos, essencialmente, fantasmas tentando tocar outros fantasmas num universo feito de nada. Para entender essa mentira da pele, precisamos olhar profundamente para o que somos feitos. Precisamos descer a escada da escala. Vamos fazer uma viagem de zoom. Olhe para a ponta do seu dedo indicador. Dê um zoom de 1000 vezes. Você vê as células da pele, rugosas, mortas, descamando como telhas velhas em um telhado. Dê um zoom de 1 milhão de vezes. A biologia desaparece e entramos no reino da química. Você vê as moléculas de proteína torcidas, as cadeias de polímeros, as hélices de DNA vibrando. Dê um zoom de 1 bilhão de vezes. Agora, entramos no reino da física. Você vê os átomos. E é aqui que a nossa intuição de sólido começa a desmoronar e a estranheza começa. Nós aprendemos na escola, nos modelos antigos de Bohr, que o átomo é como um pequeno sistema solar. Um núcleo denso no meio e elétrons girando ao redor como planetas em órbitas arrumadas. E, instintivamente, nós pensamos nesses elétrons e nesse núcleo como pequenas bolas de bilhar sólidas, pequenas esferas de matéria dura e compacta. Então, a nossa mente constrói a ideia de que tocar significa que as bolinhas da minha mão batem fisicamente nas bolinhas da mesa como num jogo de sinuca. Mas a imagem escolar está errada.
terrivelmente errada. O átomo não é feito de bolas duras e compactas. O átomo é, quase inteiramente, espaço vazio. E quando digo quase inteiramente, não estou usando uma figura de linguagem. Estou falando de uma vacuidade assustadora. Para visualizar isso, vamos usar uma analogia de escala. Imagine que o núcleo do átomo, aquela parte central onde residem os prótons e nêutrons e onde está concentrada 99,9% da massa do átomo, é uma bola de gude ou uma pequena moeda colocada no centro de um estádio de futebol gigantesco, digamos, no centro do gramado do Maracanã. Agora eu pergunto, onde estão os elétrons? Onde está a casca do átomo? Eles não estão perto da bola de gude. Eles não estão na grande área. Os elétrons são minúsculos grãos de poeira zumbindo lá no alto, na última fileira da arquibancada, ou talvez voando fora do estádio, no estacionamento. E o que existe entre a bola de gude no centro do campo e a poeira na arquibancada? Nada. Absolutamente nada. Vazio. Vácuo. Silêncio. O átomo é 96% vazio. A matéria não é cheia. A matéria é uma espuma de vácuo pontilhada por partículas infinitesimais que raramente se encontram. Se você é feito de átomos, então você é feito primordialmente de vazio. Para se ter uma ideia do quão oco você é, se você tivesse o poder de remover todo o espaço vazio de todos os átomos que compõem o corpo de todos os 8 bilhões de seres humanos na Terra, se você pudesse comprimir a humanidade até que os núcleos e elétrons se tocassem de verdade, toda a raça humana, todos os nossos corpos, carros, prédios e montanhas caberia dentro do volume de um cubo de açúcar. Pense nisso por um segundo. Toda a história humana, toda a biomassa da nossa espécie, não passa de um cubo de açúcar de matéria real dispersa em um oceano de nada. Nós somos como hologramas densos. De longe, parecemos sólidos, mas se você olhar de perto, não há quase coisa nenhuma ali. Somos fantasmas inflados, ocupando espaço sem preenchê-lo. Então surge a pergunta inevitável. Se somos feitos de 99% de vazio, por que não atravessamos as paredes? Por que eu não afundo através da cadeira como um fantasma e caio em direção ao centro da Terra? Por que, quando bati as palmas, elas fizeram barulho e pararam, em vez de passarem uma pela outra como duas nuvens de fumaça se cruzando no céu? A resposta não está na dureza ou na solidez da matéria. A resposta está na força. O que você sente como sólido não é materialidade, é um campo de força. Os elétrons que orbitam a periferia dos átomos da sua pele têm carga elétrica negativa. Os elétrons que orbitam a periferia dos átomos da mesa ou da sua outra mão também têm carga elétrica negativa. E a lei mais básica e fundamental do eletromagnetismo diz: cargas iguais se repelem. Quando você aproxima o dedo da mesa, os elétrons do seu dedo começam a sentir a presença dos elétrons da mesa. Eles não se tocam. Eles nem chegam perto de se tocar na escala nuclear. A distância entre eles é gigantesca comparada ao tamanho deles. Mas o campo elétrico entre eles fica incrivelmente forte. A força de repulsão eletrostática cresce exponencialmente à medida que a distância diminui. É a lei de Coulomb em ação. Quando a distância chega a 1 nanômetro, a força de repulsão é tão violenta, tão intensa, que ela para o movimento do seu dedo. Ela freia a sua mão. Você sente essa parada. A desaceleração repentina comprime os tecidos moles da ponta do seu dedo. Essa compressão ativa os mecanorreceptores, os nervos táteis. O sinal viaja para o cérebro. Mas o que causou a compressão não foi a colisão com a mesa. Foi a repulsão eletromagnética. Você está sentindo a força elétrica da mesa empurrando a força elétrica do seu dedo. O seu cérebro, que evoluiu para sobreviver na savana e não para entender mecânica quântica, interpreta esse sinal de parada forçada por campo elétrico e cria uma ilusão sensorial chamada solidez. Ele diz: isso é duro, mas é uma mentira conveniente. É como tentar juntar dois ímãs poderosos pelo Polo Norte. Você tenta empurrá-los um contra o outro
e sente uma almofada invisível, elástica e resistente. Você sente uma pressão. Parece que há algo sólido entre eles, mas é apenas o campo magnético. Toda a matéria é assim. Toda a sua vida é assim. Nós passamos a existência tateando campos de força, nunca a fonte deles. Você está levitando sobre o chão agora, sustentado por um colchão de repulsão eletrostática. Seus sapatos flutuam sobre o concreto. Suas meias flutuam sobre seus pés. A intimidade física é um mito da macroescala. Na escala real, somos ilhas isoladas de carga elétrica, condenadas pela física a manter uma distância de segurança eterna umas das outras. É uma tragédia romântica escrita nas leis do universo. Quanto mais tentamos nos aproximar, mais forte o universo nos empurra para trás. Mas a história fica ainda mais profunda e mais estranha. Porque não é apenas a eletricidade que nos impede de tocar. Existe uma lei quântica ainda mais rígida, um policial do universo que proíbe terminantemente que a matéria se misture. Se dependesse apenas da eletricidade, talvez com força suficiente pudéssemos vencer a repulsão. Mas existe algo chamado princípio de exclusão de Pauli. É esse princípio que realmente cria o volume da matéria. É ele que impede que o átomo colapse sobre si mesmo. Neste vídeo, vamos mergulhar fundo nessa ilusão. Vamos ver como Ernest Rutherford descobriu que a matéria é vazia bombardeando folhas de ouro. Vamos entender por que o toque real, a fusão de núcleos, resultaria em uma explosão nuclear que destruiria a cidade onde você está. Vamos descobrir que o não tocar é a única coisa que nos mantém vivos. Preparem-se para questionar a cadeira onde estão sentados. Preparem-se para descobrir que, embora estejamos isolados pelo vazio, estamos conectados por campos que preenchem todo o universo. Você nunca tocou em nada. Mas, paradoxalmente, a física diz que você nunca esteve realmente separado de nada. Vamos começar nossa jornada para dentro do átomo, para a catedral vazia da matéria. Para entender a profundidade da ilusão em que vivemos, precisamos fazer uma viagem no tempo. Precisamos voltar a uma época em que o mundo ainda parecia sólido, confiável e cheio. Estamos no início do século XX. Nessa época, a Revolução Industrial já tinha transformado o planeta com máquinas de aço e vapor. A Torre Eiffel já estava de pé em Paris, uma celebração monumental da engenharia e da solidez do ferro. E a visão científica predominante sobre a matéria, sobre os tijolos fundamentais da realidade, era reconfortante. Os cientistas sabiam que a matéria era feita de átomos. Isso já era uma ideia aceita desde os tempos de Dalton. Mas a imagem que tínhamos do átomo era muito diferente da que temos hoje. Acreditávamos no modelo proposto pelo grande físico J.J. Thomson, o homem que descobriu o elétron. Thomson imaginava o átomo como algo que ficou carinhosamente conhecido como o pudim de passas. Imaginem uma esfera, uma bola microscópica feita de uma pasta positiva, densa e gelatinosa. E incrustados nessa pasta, como passas em um pudim ou gotas de chocolate em um cookie, estavam os elétrons negativos. Nesse modelo, o átomo era cheio. Ele era maciço. A massa estava distribuída uniformemente por todo o volume da esfera. Se você pudesse tocar um átomo de Thomson, ele seria como uma bolinha de borracha ou de massa de modelar. Não havia espaço vazio. A matéria era contínua. Isso fazia sentido para a intuição. Afinal, as pedras são duras, o metal é denso, então os blocos que os constroem também deveriam ser densos. Mas a ciência não progride confirmando o que achamos que sabemos. Ela progride destruindo nossas certezas. E o homem destinado a destruir a solidez do mundo era um neozelandês barulhento, enérgico e absolutamente brilhante, chamado Ernest Rutherford. Rutherford não era um teórico de ficar sentado em poltronas fumando cachimbo e fazendo contas abstratas. Ele era um experimentalista. Ele gostava de sujar as mãos. Ele gostava de ver as coisas acontecerem. Ele tinha uma voz estrondosa que podia ser ouvida a corredores de distância nos laboratórios da Universidade de Manchester.
e ele tinha uma curiosidade insaciável sobre o que havia dentro das coisas. Em 1909, Rutherford decidiu que queria olhar para dentro do átomo. Mas como você olha para dentro de algo que é invisível a olho nu? Você não pode usar um bisturi. Você não pode usar um microscópio de luz. Rutherford decidiu usar a força bruta. Ele decidiu usar balas subatômicas. Ele usou partículas alfa. Partículas alfa são núcleos de hélio. Elas são pesadas para os padrões atômicos. Elas têm carga positiva e elas viajam muito, muito rápido. Elas são emitidas por materiais radioativos, como o rádio ou o polônio. O plano de Rutherford era simples e elegante, como os melhores experimentos sempre são. Ele pegaria uma arma de partículas alfa, uma fonte radioativa dentro de uma caixa de chumbo com um furo, e dispararia essas balas contra um alvo muito específico, uma folha de ouro. Por que ouro? Porque o ouro é um metal incrivelmente maleável. Você pode martelar o ouro até ele ficar mais fino que papel, até ele ter apenas alguns átomos de espessura. Rutherford queria uma folha tão fina que as balas pudessem atravessá-la sem perder muita energia. Ao redor da folha de ouro, ele colocou uma tela detecção revestida de sulfeto de zinco. Quando uma partícula alfa batia nessa tela, ela produzia um minúsculo flash de luz, uma cintilação, que podia ser vista com um microscópio em uma sala escura. Agora, vamos falar sobre a expectativa. Isso é crucial para entender o choque que viria a seguir. Baseado no modelo do pudim de passas de Thomson, onde o átomo era uma gosma difusa e macia de carga positiva, Rutherford esperava que as balas alfa atravessassem a folha de ouro como balas de fuzil atravessando uma neblina, ou como balas de canhão atravessando uma parede de papel manteiga. Ele esperava que a carga positiva do átomo de ouro fosse tão diluída, tão espalhada, que não teria força elétrica suficiente para desviar as pesadas e rápidas partículas alfa. A previsão era: 99% das partículas passariam direto, e talvez algumas sofressem desvios minúsculos, de frações de grau, apenas pequenos empurrões suaves. Rutherford colocou seus assistentes Hans Geiger, que depois inventaria o contador Geiger, e o jovem estudante Ernest Marsden, para fazer o trabalho duro. Eles ficavam sentados na escuridão total, por horas a fio, contando os pequenos flashes de luz na tela. Era um trabalho tedioso. Era um trabalho de rotina. Eles estavam apenas confirmando o que a física já sabia. Mas então, Marsden notou algo estranho, algo impossível. Ele correu até Rutherford e disse que algumas partículas, muito poucas, mas algumas, não estavam aparecendo atrás da folha de ouro. Elas estavam aparecendo na frente. Algumas partículas estavam sendo desviadas em ângulos grandes, 30 graus, 60 graus, 90 graus. E o mais inacreditável, algumas partículas, cerca de uma em cada 8.000, batiam na folha de ouro e voltavam para trás. Elas ricocheteavam na direção da fonte. Rutherford ficou atordoado. Ele disse depois, numa das frases mais famosas da história da ciência: "Foi o evento mais incrível que já aconteceu na minha vida. Foi quase tão incrível quanto se você disparasse um projétil de 15 polegadas, uma bala de canhão naval, contra um pedaço de papel de seda e ele voltasse e atingisse você. Pense nessa analogia. Papel de seda não rebate balas de canhão. A única maneira de uma bala de canhão ser rebatida é se ela bater em algo incrivelmente duro, denso e pesado. Algo mais duro que a própria bala. E como apenas uma em cada 8.000 balas batia nesse algo, isso significava que esse algo era minúsculo. A maior parte das balas passava direto porque não acertava o alvo. Naquele momento, na mente de Rutherford, o modelo do pudim de passas colapsou e morreu. O átomo não podia ser uma esfera cheia e gelatinosa. Para explicar o ricochete, toda a massa do átomo e toda a sua carga positiva tinham que estar concentradas em um ponto infinitamente pequeno no centro. Um caroço duro e impenetrável. Rutherford tinha acabado de descobrir o núcleo atômico. Mas essa descoberta trouxe uma consequência perturbadora, uma consequência que nos traz de volta ao tema deste vídeo: o vazio.
Se o núcleo é minúsculo e contém quase toda a massa, e se os elétrons são leves e estão longe, o que preenche o resto do átomo? A resposta matemática era aterrorizante. Nada. Espaço vazio. Vamos tentar visualizar a escala desse vazio, porque o cérebro humano não lida bem com números muito pequenos ou muito grandes. Precisamos de analogias arquitetônicas. Rutherford gostava de usar a imagem de uma catedral. Imagine a Catedral de São Paulo, em Londres, ou a Basílica de São Pedro, no Vaticano. Uma estrutura gigantesca, com uma cúpula imensa que domina o horizonte. Imagine que o átomo inteiro é a catedral. A casca externa da catedral é onde os elétrons orbitam. Agora, vamos procurar o núcleo. Vamos procurar a parte sólida, a parte que tem massa, a parte que você acha que está tocando. No meio da catedral, flutuando no ar, há uma mosca, ou talvez uma pequena cabeça de alfinete. Isso é o núcleo. Todo o resto da catedral, as naves, o altar, os bancos, o ar sob a cúpula, é vazio. Se você entrasse nessa catedral atômica, você não veria nada. Seria um vácuo imenso. Você teria que procurar com uma lupa para encontrar o pequeno ponto de matéria no centro. E os elétrons? Eles seriam ainda menores, poeira invisível zumbindo nas paredes externas da igreja. Vamos usar outra analogia, uma que uso frequentemente na televisão porque ressoa com os fãs de esporte. Imagine um estádio de futebol profissional, como o Maracanã no Brasil ou o Yankee Stadium nos Estados Unidos. Coloque uma bola de gude ou uma pequena bola de tênis no centro do gramado, na marca do pênalti ou no montinho do arremessador. Essa bola de gude é o núcleo do átomo. É onde está 99,97% da massa. É a parte pesada. Onde está o primeiro elétron? Ele está na última fileira da arquibancada superior. E o que existe entre a bola de gude no gramado e a arquibancada? Nada. Não há ar, porque o ar é feito de átomos, e estamos descrevendo o interior de um átomo. Não há fluido. Não há gelatina. Apenas campos de força invisíveis e espaço puro. Se você olhasse para o estádio de cima, de um helicóptero, ele pareceria vazio. No entanto, quando você olha para a sua mão ou para a parede, ela parece sólida. Ela parece contínua. Ela não parece um estádio vazio. Por que essa discrepância? Por que vemos solidez onde há apenas vacuidade? A resposta está na velocidade. Os elétrons na arquibancada não estão parados. Eles estão se movendo a velocidades alucinantes, a frações significativas da velocidade da luz. Imagine um ventilador de teto. Quando ele está desligado, você vê 3 pás de madeira e muito espaço vazio entre elas. Você pode facilmente colocar a mão entre as pás. O ventilador é majoritariamente vazio. Mas agora, ligue o ventilador na velocidade máxima. As pás giram tão rápido que elas se tornam um borrão. Elas formam um disco que parece sólido. Se você tentar colocar a mão ou jogar uma pedra, ela vai bater. O espaço vazio foi preenchido pelo movimento. O átomo é como esse ventilador. O elétron é um ponto minúsculo, mas ele orbita o núcleo trilhões de vezes por segundo. Ele cria uma casca esférica, uma nuvem de probabilidade que age como se fosse sólida. Nós somos enganados pela velocidade. A solidez da matéria é uma ilusão cinética. O que você toca não é a coisa em si, mas a cerca de alta velocidade que a coisa cria ao redor de si mesma para proteger o seu espaço pessoal. Isso nos leva a uma reflexão existencial profunda. Rutherford nos transformou em fantasmas. Antes dele, podíamos nos consolar com a ideia de que éramos feitos de barro, de substância. Depois dele, somos feitos de arquitetura vazia. Olhe novamente para a sua mão. Você vê pele, vê linhas, vê textura. Mas se você tivesse os olhos de um físico de partículas, você veria um enxame de galáxias em miniatura. Você veria trilhões de pequenos pontos densos, núcleos, separados por abismos de vácuo, orbitados por nuvens fantasmagóricas de elétrons. Você veria que você é transparente. Na verdade, os neutrinos, partículas fantasmagóricas que são emitidas pelo Sol,
Vê em você exatamente assim. Para um neutrino, o seu corpo não é um obstáculo. É uma névoa rala. Trilhões de neutrinos estão atravessando o seu corpo neste exato segundo, passando pelos espaços vazios entre os seus núcleos sem bater em nada. Para eles, a Terra é transparente. Para eles, você não existe. A única razão pela qual a luz não atravessa você, tornando-o invisível, e a única razão pela qual você não atravessa o chão, não é porque você é cheio, mas porque as forças elétricas são fortes. Rutherford esvaziou o universo. Ele nos mostrou que a matéria é uma rarefação, uma exceção em um cosmos de nada. Mas isso levanta uma nova questão, ainda mais intrigante. Se o átomo é 99,999% vazio, e se o núcleo é positivo e os elétrons são negativos, por que o átomo não colapsa? Pense na física clássica. Cargas opostas se atraem. O elétron negativo deveria ser puxado irresistivelmente para o núcleo positivo. Ele deveria espiralar para dentro, colidir com o núcleo e aniquilar o átomo. Se o estádio de futebol fosse regido apenas pelas leis de Newton e Coulomb, os elétrons na arquibancada cairiam no gramado em uma fração de nanosegundo. Toda a matéria do universo deveria implodir instantaneamente. O vazio deveria desaparecer. E tudo deveria se tornar uma pasta de nêutrons ultradensa. Por que isso não acontece? Porque o vazio é preservado. O que mantém a casca do átomo rígida e inflada, como um balão? Rutherford não sabia a resposta. O modelo dele, embora brilhante ao descobrir o núcleo, tinha essa falha fatal. Ele previa que a matéria deveria ser instável. Segundo as leis conhecidas na época, você e eu deveríamos explodir ou implodir agora mesmo. Foi preciso um aluno de Rutherford, o dinamarquês Niels Bohr, e depois uma nova geração de gênios quânticos, como Wolfgang Pauli, para explicar o mistério da estabilidade. Eles descobriram que existe uma regra no universo, uma regra de trânsito cósmica, que é ainda mais poderosa que a eletricidade. Uma regra que diz: você não pode sentar aqui. Este lugar já está ocupado. Essa regra é o que realmente dá volume às coisas. É ela que impede que os átomos encolham. Na próxima parte deste vídeo, vamos sair da estrutura do átomo e olhar para a força que impede esses átomos de se fundirem. Vamos falar sobre o princípio de exclusão de Pauli. Vamos descobrir que a razão pela qual você não atravessa o chão não é apenas porque cargas iguais se repelem, mas porque a natureza tem um horror fundamental a que duas partículas de matéria ocupem o mesmo estado quântico. É um campo de força puramente matemático, sem equivalente no mundo clássico, que cria a ilusão final de dureza. Rutherford nos mostrou que a catedral está vazia. Pauli vai nos mostrar por que as paredes dessa catedral vazia são indestrutíveis. Preparem-se, porque agora que sabemos que somos fantasmas, precisamos entender por que fantasmas não podem atravessar outros fantasmas. A resposta está na estranheza quântica dos férmions. Na última parte da nossa jornada, deixamos vocês com uma imagem perturbadora, a de que o átomo é uma catedral vazia, um estádio de futebol deserto onde a matéria real é apenas uma poeira distante na arquibancada. Vimos que a força elétrica, a repulsão entre cargas negativas, cria um campo de força que nos dá a primeira sensação de toque. Mas eu terminei com um mistério, um buraco na teoria que tirou o sono dos físicos por décadas. Se o átomo é vazio e se cargas opostas se atraem, por que o elétron não cai? Por que a arquibancada não desaba sobre o gramado? Por que o universo não colapsa sobre si mesmo num flash de luz? A resposta para isso não está na eletricidade. A eletricidade é forte, mas ela pode ser vencida. Nós vencemos a repulsão elétrica o tempo todo em baterias e em reações químicas. Se dependesse apenas da lei de Coulomb, com pressão suficiente, eu poderia espremer você até que seus átomos colapsassem. A razão pela qual você ocupa espaço, a razão pela qual você tem volume e não é uma poça microscópica de nêutrons, é graças a uma lei muito mais profunda. Uma lei que age como o guarda de trânsito supremo do universo.
Uma lei descoberta por um jovem gênio austríaco, arrogante e brilhante, chamado Wolfgang Pauli. Bem-vindos ao princípio de exclusão de Pauli. É aqui que a verdadeira ilusão da solidez é construída. Para entender o que Pauli fez, precisamos dividir o universo em dois times. Imaginem que todas as partículas que existem na natureza vestem uma de duas camisas. O primeiro time é o time dos bósons. Os bósons são as partículas de força e de luz, como o fóton. A característica principal dos bósons é que eles são extremamente sociais. Eles adoram ficar juntos. Se você colocar um bóson em um estado de energia, todos os outros bósons querem pular para o mesmo estado. Eles gostam de se empilhar uns sobre os outros. É por isso que o laser funciona. Em um raio laser, trilhões de fótons marcham em perfeita sincronia, ocupando exatamente o mesmo espaço e o mesmo estado quântico, passando uns por dentro dos outros como fantasmas amigáveis. A luz não colide com a luz. A luz soma-se à luz. Bósons não conhecem o conceito de espaço pessoal. Se os átomos fossem feitos de bósons, nós teríamos um problema sério. Você poderia atravessar paredes, sim, mas você também atravessaria a si mesmo. Você colapsaria. Todos os átomos do seu corpo iriam querer ocupar o mesmo ponto no espaço. A matéria não teria estrutura. O universo seria uma sopa de luz sem forma. Mas felizmente, a matéria, os elétrons, os prótons e os nêutrons joga no outro time. Eles são os férmions. E a regra número 1 do clube dos férmions é: eu sou antissocial. Wolfgang Pauli percebeu isso em 1925. Ele formulou uma regra que diz, basicamente, dois férmions idênticos não podem ocupar o mesmo estado quântico simultaneamente no mesmo lugar. Isso soa técnico, então vamos usar uma analogia do mundo real. Imagine um estacionamento. Cada vaga de estacionamento é um estado quântico. Se você tem um carro, um elétron, estacionado na vaga A1, você não pode estacionar outro carro na vaga A1. O espaço já está tomado. Se você quiser estacionar outro carro, você tem que ir para a vaga A2 ou B1. Você é forçado a se espalhar. O átomo funciona exatamente como esse estacionamento, mas em camadas de energia. O nível de energia mais baixo, o mais próximo do núcleo, tem apenas um número limitado de vagas. Geralmente, cabem 2 elétrons lá. Um girando para cima, outro para baixo. Mas não vamos complicar com o spin agora. Assim que essas 2 vagas são preenchidas, o nível está cheio, fechado, lotado. Se um terceiro elétron chegar, ele quer ir para o nível mais baixo, porque a natureza sempre quer economizar energia. O núcleo positivo está puxando-o desesperadamente. Venha para cá, venha para o centro, diz a atração elétrica. Mas o princípio de exclusão de Pauli entra na frente como um segurança de boate musculoso e diz: não, está cheio, vá para o andar de cima. Então, o terceiro elétron é obrigado, contra a sua vontade, a orbitar em uma camada mais alta, mais distante do núcleo. Quando essa segunda camada enche, o próximo elétron tem que ir para uma camada ainda mais alta. É isso que cria o volume do átomo. É isso que infla a matéria. O átomo é 99,999% vazio, não porque os elétrons gostam de ficar longe, mas porque eles são proibidos de chegar perto. As camadas eletrônicas são construídas umas sobre as outras, expandindo o raio do átomo porque os elétrons se recusam a compartilhar o mesmo endereço quântico. Sem o princípio de Pauli, todos os elétrons de todos os átomos do seu corpo cairiam instantaneamente para o nível de energia mais baixo. Eles colapsariam no núcleo. Se isso acontecesse, você, que tem cerca de 1,70 de altura, seria reduzido ao tamanho de um grão de poeira microscópico. Você ainda teria a mesma massa, o mesmo peso, mas teria volume zero. O princípio de Pauli é o que dá tamanho às coisas. É o ar dentro do balão. Agora, vamos aplicar isso ao conceito de tocar. Quando eu disse na parte anterior que você não toca a cadeira por causa da repulsão elétrica, eu estava contando apenas metade da história. A repulsão elétrica é a primeira linha de defesa.
Mas se você for muito forte, ou se você pular de um prédio muito alto, a gravidade e a força do impacto poderiam, teoricamente, vencer a repulsão elétrica. Cargas iguais se repelem, mas se você empurrar com força suficiente, você consegue aproximá-las. Então, o que realmente impede a sua mão de atravessar a mesa se você bater nela com uma marreta? É a força de Pauli, ou o que os físicos chamam de pressão de degenerescência. Quando você aproxima os átomos da sua mão dos átomos da mesa, você não está apenas aproximando cargas elétricas. Você está tentando forçar os elétrons da mesa a ocuparem o mesmo espaço que os elétrons da sua mão. E lembre-se, eles são férmions. Eles são antissociais obsessivos. Quando as nuvens eletrônicas começam a se sobrepor, o universo entra em pânico. O princípio de exclusão soa o alarme vermelho. Violação de regra, violação de regra. Para que os elétrons da sua mão e da mesa ocupem a mesma região, um deles teria que mudar de estado. Como os estados baixos já estão cheios, um deles teria que saltar para um estado de energia muito, muito, muito mais alto. Isso requer uma quantidade de energia absurda. A solidez que você sente, a dureza impenetrável do diamante ou do concreto, é, na verdade, a resistência do universo em fornecer essa energia infinita necessária para sobrepor os elétrons. Você não atravessa a parede porque, para fazer isso, você teria que promover todos os elétrons da parede e do seu corpo para níveis de energia superiores, transformando ambos em plasma instável. A natureza, sendo preguiçosa, diz: não, é muito caro energeticamente. Fique do lado de fora. Portanto, o toque é uma impossibilidade quântica. Não é apenas que os elétrons se repelem eletricamente. É que a geometria do espaço de estados quânticos não permite a coexistência. É como tentar colocar dois arquivos no computador com o mesmo nome na mesma pasta. O sistema operacional não deixa. A realidade é o sistema operacional e o princípio de Pauli é a mensagem de erro. Acesso negado. Isso tem implicações cósmicas fascinantes. Essa força de não tocar é tão poderosa que ela segura estrelas. Olhe para o céu. Quando uma estrela como o Sol morre, ela esgota seu combustível nuclear. A gravidade vence. A estrela começa a colapsar sobre si mesma. O Sol vai encolher, encolher, encolher. Até quando? Ele vai encolher até ficar do tamanho da Terra. Nesse ponto, ele vai parar. Por que ele para? Porque a gravidade, que é implacável, não esmaga uma estrela até virar um ponto. Porque nesse estágio, os elétrons estão tão apertados que o princípio de Pauli entra em ação em escala estelar. Os elétrons gritam: não temos mais para onde ir, todas as vagas de estacionamento estão cheias. Eles exercem uma pressão para fora, a pressão de degenerescência eletrônica, que é forte o suficiente para segurar o peso de uma estrela inteira. Isso é uma anã branca. Uma anã branca é uma estrela feita de não toque. É um monumento ao princípio de Pauli. Se a estrela for ainda mais pesada, a gravidade vence os elétrons. Ela os esmaga para dentro dos prótons, criando nêutrons. A estrela encolhe ainda mais, até ficar do tamanho de uma cidade, como Manhattan. Agora, são os nêutrons que estão apertados. Os nêutrons também são férmions. Eles também obedecem a Pauli. Eles exercem a pressão de degenerescência de nêutrons. Isso segura a estrela e cria uma estrela de nêutrons. Somente se a estrela for monstruosamente grande é que nem mesmo Pauli consegue segurar. A gravidade quebra a regra, o espaço de estados é destruído e a estrela colapsa em um buraco negro, onde as leis da física que conhecemos, incluindo a exclusão, deixam de fazer sentido. Mas, aqui na Terra, no nosso dia a dia, a gravidade é fraca. O princípio de Pauli é o rei absoluto. Isso nos leva a uma redefinição filosófica do que significa ser alguém. Nós somos definidos pelos nossos limites. Eu sou eu, porque eu termino aqui, na minha pele, e o mundo começa ali. Se não fosse pelo princípio de exclusão, eu me misturaria com o mundo. Eu sentaria na cadeira e me tornaria a cadeira. Eu apertaria a mão de um amigo
e nossos braços se fundiriam em uma massa de carne indistinta. A individualidade é um presente da exclusão quântica. Nós somos ilhas de ordem e identidade, apenas porque somos feitos de partículas teimosas que se recusam a se misturar. A solidão fundamental da matéria, o fato de que nunca podemos tocar verdadeiramente, é o preço que pagamos pela nossa existência individual. É uma troca justa? Talvez. Sem essa solidão, não haveria estrutura. Não haveria complexidade. Não haveria DNA. Não haveria neurônios. Não haveria você para lamentar a falta de toque. Mas agora, eu quero que vocês pensem sobre a sensação. Se o toque real é impossível, se é tudo apenas repulsão de campos e regras de exclusão, o que é aquilo que eu sinto quando acaricio um gato, ou quando seguro uma xícara de café quente, ou quando a brisa bate no meu rosto? Se a minha pele nunca toca a pele do gato, como eu sei que ele é macio? Se a minha mão nunca toca a cerâmica da xícara, como eu sei que ela é lisa e quente? Aqui, saímos da física pura e entramos na engenharia reversa mais complexa do universo: o cérebro humano. A ilusão da matéria não estaria completa sem um simulador para torná-la convincente. O universo nos dá campos de força frios e matemáticos. O nosso cérebro pega esses dados e pinta uma imagem colorida e sensorial por cima. Na próxima parte deste vídeo, vamos entrar na caixa escura. Vamos ver como a neurociência explica a textura, a temperatura e a dor. Vamos descobrir que o mundo, lá fora, não tem cor, não tem som e não tem textura. Tudo isso é construído aqui dentro. Vamos falar sobre a síndrome do membro fantasma, que prova definitivamente que o toque não acontece na mão, acontece na mente. Você pode sentir dor em um braço que não existe mais. Isso é a prova final de que a realidade física é opcional para a sensação. Preparem-se. A física nos disse que o mundo é vazio e intocável. Agora, a biologia vai nos mostrar como ela mente para nós todos os dias para que não fiquemos loucos com essa verdade. A ilusão da matéria é um trabalho em equipe. A física fornece o palco vazio e o cérebro cria o cenário holográfico. Vamos desmascarar o simulador. Até agora, passamos a maior parte do nosso tempo explorando o mundo lá fora. Falamos sobre átomos vazios, sobre elétrons que giram em estádios desertos e sobre campos de força quânticos que impedem o contato. A física nos deu o veredito. O universo é, fundamentalmente, um lugar de isolamento feito de partículas pontuais e forças repelentes. A matéria é 99,9% vazia e intocável. Mas, se isso é verdade, surge uma contradição gritante, uma dissonância cognitiva que você deve estar sentindo agora. Se o mundo é vazio e intocável, por que ele parece tão cheio? Por que a cadeira parece sólida? Por que o café quente queima a língua? Por que o pelo do gato é macio e a lixa é áspera? Se a física diz que tudo isso são apenas variações de campos elétricos repelentes, onde nasce a sensação? Para responder a isso, precisamos deixar o mundo dos átomos e entrar na estrutura mais complexa do universo conhecido. Precisamos entrar na caixa escura. Precisamos entrar no seu crânio. Pense na situação do seu cérebro. Ele é o imperador do seu corpo, o processador central da sua existência. Mas ele é um prisioneiro. O seu cérebro está trancado dentro de uma caixa de osso espesso, sem janelas, sem portas, flutuando em um fluido cerebroespinhal, na escuridão total e no silêncio absoluto. O cérebro nunca viu a luz do sol. O cérebro nunca sentiu o vento. O cérebro nunca tocou em nada. A consistência do cérebro é como a de uma gelatina mole ou tofu. Se você o tocasse, ele se deformaria. Ele não tem receptores de dor. Ele não tem receptores de luz. Ele está isolado. Então, como ele sabe que o mundo existe? Ele depende de mensageiros. Ele depende de cabos de fibra ótica biológicos que chamamos de nervos. Mas aqui está o segredo que a neurociência revela e que é tão perturbador quanto a física quântica. Os nervos não transportam
coisas. Eles não transportam luz, nem som, nem textura. Eles transportam apenas uma coisa: eletricidade, sinais binários, pulsos, o que chamamos de potenciais de ação. Tudo o que entra na caixa escura é um código Morse de disparos elétricos. Se você pudesse olhar para o nervo óptico, você não veria fótons viajando por ele. Você veria íons de sódio e potássio entrando e saindo de membranas celulares. Se você olhasse para os nervos da sua mão quando toca em uma lixa, você não veria aspereza viajando pelo braço. Você veria a mesma eletricidade. O cérebro recebe esses milhões de cliques elétricos por segundo e tem que decifrá-los. Ele tem que criar uma história. E a história que ele cria é o que você chama de realidade. Vamos focar especificamente no tato, o tema do nosso vídeo. Quando você coloca a mão sobre uma superfície, digamos, uma mesa de madeira, o que acontece biologicamente? Como vimos na parte anterior, os campos elétricos dos átomos da mesa repelem os campos elétricos dos átomos da sua pele. Essa repulsão deforma a pele microscopicamente. Dentro da pele, existem sensores especializados chamados mecanorreceptores. Temos os corpúsculos de Pacini, de Meissner, de Merkel e de Ruffini. Cada um é sintonizado para um tipo de deformação. Alguns detectam vibração rápida, outros detectam pressão profunda, outros detectam estiramento. Quando a pele é deformada pela repulsão elétrica, a força de Pauli e a lei de Coulomb, esses sensores disparam. Eles enviam um trem de pulsos elétricos subindo pelo nervo ulnar ou mediano, passando pela medula espinhal, até chegar ao córtex somatosensorial, uma faixa de tecido no topo do seu cérebro que funciona como um mapa do seu corpo. Agora, preste atenção. O sinal que chega lá não é madeira. O sinal é apenas um padrão de frequência. Clique, 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 clique. O seu cérebro recebe esse padrão e diz: ok, recebi um padrão de frequência X vindo das coordenadas da mão direita. Eu vou interpretar isso como dureza. A dureza não existe na mesa. A mesa tem apenas estrutura atômica e repulsão de elétrons. A dureza é uma qualia. É uma invenção da sua mente. É uma interface de usuário. É como o ícone de uma pasta na tela do seu computador. A pasta Meus Documentos não é amarela e não tem formato de pasta física dentro do disco rígido. Dentro do disco rígido, há apenas zeros e uns magnéticos. O sistema operacional desenha uma pasta amarela para que você, o usuário, possa entender e interagir com os dados. O seu cérebro é o sistema operacional. A dureza, a maciez, o calor, a dor são os ícones que ele desenha na tela da sua consciência para representar as forças físicas abstratas lá fora. Você não vive no mundo real. Você vive na área de trabalho do seu cérebro. A prova mais dramática e inegável de que o toque é uma fabricação cerebral vem de uma condição médica que parece história de fantasmas. A síndrome do membro fantasma. Imagine um soldado que perdeu o braço em uma explosão. O braço se foi. Não há mais mão, não há mais pele, não há mais nervos na extremidade. O braço físico foi incinerado ou enterrado. No entanto, o soldado acorda no hospital e grita de dor. Ele diz ao médico: minha mão está fechada com tanta força que minhas unhas estão cravando na palma da minha mão. Dói muito. O médico olha e vê apenas o toco enfaixado. Não há mão, não há unhas, não há palma. Como ele pode sentir dor em um lugar que não existe? Durante séculos, pensamos que esses pacientes estavam loucos ou imaginando coisas. Mas o grande neurocientista V.S. Ramachandran nos mostrou a verdade. O mapa da mão ainda existe no cérebro do soldado. O córtex somatosensorial ainda tem uma área dedicada à mão direita. Como a mão não está mais lá para enviar sinais, essa área do cérebro fica faminta por informação. Ela começa a aumentar o volume. Ela começa a ouvir o ruído estático dos neurônios vizinhos. E, em sua confusão, o cérebro projeta a sensação de mão de volta para o espaço vazio.
O cérebro constrói a mão fantasma, e essa mão fantasma pode sentir toque. Se você tocar o rosto do paciente, ele pode sentir você tocando o dedo polegar da mão fantasma. Por quê? Porque no mapa do cérebro, a área do rosto fica ao lado da área da mão. Os sinais se cruzam. Isso prova, de uma vez por todas, que você não precisa de uma mão para sentir um toque. Você só precisa de um cérebro. O toque nunca ocorreu na mão. A mão era apenas a antena. A transmissão, a imagem, a sensação sempre ocorreu dentro da caixa escura. A dor excruciante do membro fantasma é real. É tão real quanto qualquer dor que você já sentiu. Mas a causa física não existe. Isso nos leva à conclusão vertiginosa. Se o cérebro pode gerar uma dor real em uma mão falsa, como você sabe que a sua mão real não é também uma simulação? Como você sabe que a mesa que você toca agora não é um objeto fantasma, gerado por um cérebro que está alucinando consistência? Do ponto de vista da neurociência, não há diferença. Realidade é apenas uma alucinação controlada que concorda com a alucinação das outras pessoas. Vamos aprofundar a ilusão da textura. Passe a mão sobre um pedaço de seda e depois sobre um pedaço de lixa. A seda parece lisa, contínua. A lixa parece rugosa, caótica. Fisicamente, a nível atômico, ambas são feitas de átomos rugosos e vazios. Se você olhasse com um microscópio eletrônico, a seda é uma cordilheira de fibras monstruosas. Por que sentimos liso? Porque os sensores da ponta do dedo não têm resolução suficiente. Eles são grandes demais. Quando os campos de força da seda interagem com a pele, a fricção é baixa e constante. O cérebro recebe um sinal uniforme e o rotula como liso. Quando é a lixa, os grãos de areia travam nas cristas da impressão digital, fazendo a pele vibrar. O corpúsculo de Pacini detecta essa vibração, cerca de 200 Hz. O cérebro interpreta essa frequência de vibração como áspero. Você não está sentindo a geometria da superfície. Você está sentindo a música da vibração. O tato é, na verdade, uma forma de audição. A sua pele ouve a textura através da vibração. Se anestesiarmos a pele para que ela não possa vibrar, você perde a capacidade de sentir texturas finas. A lixa e o papel parecem iguais. O mundo de texturas ricas em que vivemos, o veludo, a madeira polida, a pele humana, é uma sinfonia interpretativa. O universo lá fora é apenas relevo geométrico e campos de força. A sensação é poesia adicionada pelo cérebro. E quanto ao calor? Você segura uma xícara de café. Você sente quente. O que é calor na física? É energia cinética. É a velocidade de vibração dos átomos. Os átomos da cerâmica da xícara estão vibrando furiosamente. Quando você toca a xícara, lembrando, sem tocar, apenas aproximando os campos, a agitação dos átomos da xícara transfere energia para os átomos da sua pele através da interação eletromagnética. Os átomos da sua pele começam a vibrar mais rápido. Essa agitação térmica altera a estrutura de proteínas sensíveis ao calor nos seus nervos, canais iônicos chamados TRP. Quando a temperatura passa de 40 graus, esses canais se abrem, íons entram e o nervo dispara. Perigo, muita energia. O cérebro traduz muita energia cinética molecular como a sensação de queimar. Novamente, a sensação quente não existe no universo. O universo tem apenas movimento. Quente é a maneira subjetiva como o seu sistema operacional biológico representa átomos rápidos demais para a integridade do tecido. Nós vivemos dentro de um traje de realidade virtual incrivelmente sofisticado, costurado pela evolução. O objetivo desse traje não é nos mostrar a verdade. Se o cérebro nos mostrasse a verdade, estou detectando uma nuvem de probabilidade de elétrons repelindo minha nuvem de elétrons através da troca de fótons virtuais. Nós ficaríamos paralisados. Não conseguiríamos comer, fugir de predadores ou nos reproduzir. O cérebro evoluiu para esconder a verdade.
Ele evoluiu para criar uma ilusão de usuário simplificada. Isso é uma pedra, é dura, pode machucar, não chute. Essa é a mensagem útil. O fato de a pedra ser 99% vazia é irrelevante para a sobrevivência. Então, o cérebro filtra essa informação. Nós somos descendentes dos primatas que melhor acreditaram na ilusão da solidez. Aqueles que pararam para contemplar o vazio atômico foram comidos pelos leões, que também pareciam sólidos. Existe ainda uma camada temporal nessa ilusão. O processamento de todos esses dados leva tempo, desde o momento em que a luz atinge sua retina ou a pressão atinge seu dedo, até o momento em que o cérebro constrói a imagem e a sensação conscientes. Decorrem cerca de 80 a milissegundos. Às vezes, até meio segundo. Isso significa que você vive no passado. A realidade que você está percebendo agora, neste exato segundo, já aconteceu há 1/10 de segundo. Você está assistindo a uma transmissão com delay. O seu cérebro tenta compensar isso. Ele tenta prever o futuro imediato. Quando você vai pegar uma bola no ar, o seu cérebro projeta a posição da bola onde ela deveria estar. Não onde seus olhos dizem que ela está, porque a informação dos olhos está velha. Nós somos viajantes do tempo presos numa bolha de atraso sensorial, tateando o mundo através de luvas grossas de eletricidade e vendo o mundo através de lentes de processamento lento. A sensação de estar aqui agora, tocando algo real, é a maior mentira fisiológica de todas. Isso nos deixa em uma posição filosófica curiosa, muito parecida com o filme Matrix. Em Matrix, Morpheus pergunta a Neo: o que é real? Se você está falando do que você pode sentir, do que você pode cheirar, do que você pode saborear e ver, então real são apenas sinais elétricos interpretados pelo seu cérebro. Morpheus estava cientificamente correto. A única diferença entre a Matrix e a nossa vida é que na nossa vida, a máquina que gera a simulação não é um computador maligno externo. É a nossa própria biologia. A caixa escura do crânio é o gerador da Matrix. E isso nos devolve ao tema central do vídeo: a impossibilidade de tocar. A física proíbe o contato externo, Pauli e Coulomb. A neurociência proíbe o contato direto, a mediação dos sinais nervosos. Estamos duplamente isolados. Fisicamente, estamos separados por nanômetros de vácuo. Mentalmente, estamos separados pela barreira da interpretação sensorial. Você nunca tocou o mundo. Você só tocou a representação do mundo construída dentro da sua cabeça. É uma forma de solidão cósmica? Sim, mas é também uma forma de proteção. Por quê? O que aconteceria se a simulação falhasse? O que aconteceria se as barreiras de proteção da física fossem removidas? O que aconteceria se, em vez de aceitar a repulsão suave dos elétrons que o nosso cérebro chama de toque, nós decidíssemos forçar a realidade? E se decidíssemos que queremos intimidade verdadeira? Que queremos que nossos átomos realmente toquem os átomos de outra pessoa, núcleo com núcleo, sem espaço vazio, sem campos de força no meio? O cérebro não teria um ícone para isso. Não existe sensação para o toque real, porque o toque real é o fim da biologia e o início da física nuclear. Na próxima parte deste vídeo, vamos explorar o cenário apocalíptico do toque verdadeiro. Vamos ver que a única maneira de superar o princípio de exclusão de Pauli e a repulsão de Coulomb é através de energias estelares. Vamos falar sobre a fusão nuclear. Vamos descobrir que o abraço perfeito, onde dois seres se tornam verdadeiramente um, resulta na liberação de uma energia capaz de varrer uma cidade do mapa. O não toque é o que nos permite viver. A distância é a nossa segurança. Preparem-se. Vamos sair da ilusão suave do cérebro e voltar para a realidade brutal da física de alta energia. O que acontece quando os fantasmas decidem colidir de verdade? A resposta é luz. Muita luz. Chegamos agora ao clímax da nossa investigação sobre a ilusão da matéria. Até este ponto, estabeleci que vivemos em um universo de isolamento forçado. A eletricidade, lei de Coulomb, e a mecânica quântica, princípio de exclusão de Pauli,
conspiram para manter tudo e todos separados por um abismo nanoscópico de espaço vazio. O que chamamos de toque é, na verdade, uma repulsão. É o universo dizendo: afaste-se. É uma forma educada de rejeição cósmica que nosso cérebro, em sua sabedoria evolutiva, decidiu rotular como contato. Mas eu sou um físico, e físicos adoram fazer a pergunta perigosa: e se? E se nós não aceitássemos um não como resposta? E se fôssemos teimosos? E se tivéssemos uma máquina capaz de aplicar uma força infinita, uma prensa hidráulica divina, e decidíssemos forçar a sua mão contra a minha, vencendo a repulsão elétrica, vencendo a pressão de degenerescência dos elétrons, esmagando o vazio até que a matéria realmente tocasse a matéria? O que aconteceria se a ilusão acabasse e a realidade começasse? A resposta é aterrorizante e bela. A resposta é que o toque real não é um carinho, é o fim do mundo. O toque real é o fogo das estrelas. Para entender isso, precisamos olhar para o coração do átomo, para aquele pequeno núcleo denso que Rutherford descobriu. Ao redor do núcleo existe uma barreira invisível, uma muralha de energia que chamamos de barreira de Coulomb. Como os núcleos são positivos, eles se odeiam. Eles se repelem com uma ferocidade que faz a repulsão dos elétrons, que sentimos como toque normal, parecer uma brisa suave. Para aproximar dois núcleos, você precisa gastar uma quantidade obscena de energia. Você precisa acelerá-los a velocidades próximas à da luz ou esmagá-los com pressões estelares. Mas, digamos que conseguimos. Digamos que vencemos a barreira. No momento exato em que as cascas dos núcleos se tocam, à distância de um femtômetro, ou 10 metros, uma nova força entra em ação. A força nuclear forte. Esta é a força mais poderosa do universo. Ela é a cola que mantém a realidade unida. Ela é 137 vezes mais forte que o eletromagnetismo, mas tem um alcance muito curto. Ela é como um gancho de velcro ultrapoderoso que só funciona se você estiver colado no outro objeto. Assim que os núcleos se tocam, a repulsão elétrica é subitamente dominada pela atração nuclear. Os dois núcleos não apenas se encostam, eles se fundem. Eles se tornam um só. Dois átomos de hidrogênio podem se tornar um átomo de hélio. Isso é o que chamamos de fusão nuclear. E aqui está o preço do toque. Quando dois núcleos se tocam e se fundem, a massa do novo núcleo combinado é ligeiramente menor do que a soma das massas dos dois núcleos originais. Uma pequena lasca de matéria desaparece. Ela deixa de existir como coisa. Para onde ela vai? Einstein nos deu a resposta em 1905. $2. Aquela pequena quantidade de massa, m², é multiplicada pela velocidade da luz ao quadrado, $2. Como a velocidade da luz é um número gigantesco, mesmo uma quantidade minúscula de massa se converte em uma quantidade monstruosa de energia, E0. O toque real libera essa energia na forma de fótons de alta energia, raios gama e calor cinético. Vamos trazer isso para a escala humana. Imagine que eu decido apertar a sua mão de verdade. Não o aperto de mão social, eletromagnético e falso que fazemos todos os dias. Eu quero um aperto de mão nuclear. Eu uso um acelerador de partículas para jogar os átomos da minha mão contra os átomos da sua mão com força suficiente para vencer a barreira de Coulomb. No momento em que nossas palmas se tocam verdadeiramente, no momento em que os meus núcleos de carbono, oxigênio e nitrogênio colidem e se fundem com os seus, não sentiríamos a textura da pele. Não sentiríamos o calor do corpo. Nós nos tornaríamos o epicentro de uma explosão termonuclear. A energia liberada pela fusão dos átomos de apenas alguns gramas de tecido da nossa pele seria equivalente à detonação de uma bomba de hidrogênio tática. O prédio onde estamos seria vaporizado instantaneamente. A cidade ao nosso redor seria varrida por uma onda de choque supersônica e uma tempestade de fogo. Nós dois deixaríamos de ser biologia e nos tornaríamos uma bola de plasma a milhões de graus Celsius, brilhando mais forte que o Sol por uma fração de segundo.
Este é o paradoxo cruel da física. A única maneira de alcançar a intimidade física total, a única maneira de eliminar o espaço vazio entre dois seres, é através da destruição mútua total e da conversão em energia pura. O toque é literalmente a morte. Isso nos faz reavaliar o nosso lugar no cosmos. Nós olhamos para o Sol e vemos uma bola de fogo pacífica no céu. Mas o Sol é, na verdade, uma máquina de tocar. No núcleo do Sol, a gravidade é tão intensa que ela esmaga os átomos de hidrogênio uns contra os outros, vencendo a repulsão elétrica. O Sol brilha porque seus átomos estão se tocando o tempo todo. O Sol está, a cada segundo, convertendo 4 milhões de toneladas de sua própria matéria em energia através desse toque. Nós, aqui na Terra, somos criaturas frias. Nós somos criaturas de baixa energia. Nós existimos na zona segura, onde o toque é proibido. A vida biológica, o DNA, as células, a consciência, tudo isso são fenômenos delicados que só podem existir porque a repulsão eletromagnética nos protege da fúria da força nuclear. Nós somos protegidos pelo nosso isolamento. A barreira que nos impede de tocar nossos amantes é a mesma barreira que nos impede de explodir como bombas atômicas. O não toque não é uma maldição, é um escudo. É o campo de força que permite que a complexidade exista sem se incinerar. Mas vamos aprofundar a metáfora. Se o toque real libera energia, isso significa que a matéria é, em essência, energia engarrafada, esperando para ser liberada pelo contato. Cada átomo do seu corpo é uma granada de mão com o pino quase solto. A casca de elétrons e a barreira de Coulomb são o pino de segurança. Enquanto mantivermos nossas distâncias respeitosas, enquanto obedecermos ao princípio de Pauli, a energia fica contida. Nós permanecemos estáveis. Nós permanecemos coisas. Mas se violarmos o espaço pessoal do átomo, a granada explode. A humanidade descobriu isso da maneira mais trágica possível no século XX. Em 1945, sobre o céu de Hiroshima, nós forçamos átomos a se tocarem, ou, no caso da fissão, a se partirem, que é o reverso da mesma moeda de forças nucleares. Nós liberamos a energia de ligação. Nós vimos o que acontece quando a ilusão da matéria sólida é rasgada. A luz de 1000 sóis. Sombras impressas no concreto. Aquilo foi uma demonstração do que a realidade subjacente realmente é. A realidade, por baixo da ilusão suave e tátil do dia a dia, é um inferno de energia potencial. O chão sólido onde você pisa é um tapete colocado sobre um vulcão de forças nucleares. A estabilidade da matéria é um ato de equilíbrio precário entre forças atrativas monstruosas e forças repulsivas teimosas. Isso também explica por que não conseguimos atravessar paredes. Na parte 3, falei sobre o princípio de exclusão de Pauli impedindo que você ocupe o mesmo espaço. Mas o que aconteceria se você realmente tentasse atravessar a parede com velocidade suficiente? Imagine que você corre em direção a uma parede a 99% da velocidade da luz. Nessa velocidade, você tem energia suficiente para vencer a repulsão eletrônica. Você não atravessaria a parede como um fantasma sai do outro lado. Você colidiria com os núcleos da parede. Você e a parede se tornariam um chuveiro de partículas subatômicas, quarks, gluons, mesons. Vocês se desintegrariam em uma chuva de radiação. Não existe cenário físico onde dois objetos sólidos ocupam o mesmo espaço e continuam sendo objetos sólidos. A integridade da forma depende do vazio. A integridade do eu depende da separação do outro. Na física, a união perfeita é sinônimo de aniquilação. Há, no entanto, uma exceção bizarra a essa regra de toque é destruição. Existem partículas que podem se tocar sem explodir. São os bósons, que mencionei anteriormente. Fótons de luz. 2 raios de luz podem se cruzar, ocupar o mesmo espaço, se tocar e passarem incólumes. Eles não têm barreira de Coulomb. Eles não têm princípio de Pauli. A luz pode ter intimidade. A matéria não. Nós, seres feitos de matéria,
férmions. Somos condenados à solidão. A luz, feita de energia, bósons, é livre para se conectar. Talvez seja por isso que, em quase todas as religiões e filosofias, a alma, ou o espírito, é descrito como luz. Intuitivamente, nós sabemos que a nossa carne é uma prisão de isolamento. Nós sentimos que a verdadeira conexão requer transcender a matéria, tornar-se luz, tornar-se energia. A física confirma essa intuição poética. Para se fundir com o universo, você precisa deixar de ser matéria. Você precisa deixar de ser você. Então, da próxima vez que você desejar tocar algo de verdade, lembre-se do que você está pedindo. Você está pedindo para virar uma estrela. Você está pedindo para liberar a força que mantém o universo coeso. A frustração que sentimos por nunca poder tocar a pele de quem amamos, por haver sempre aquele nanômetro de vácuo e repulsão elétrica no meio, é o preço que pagamos pela vida. Aquele pequeno espaço vazio é onde a vida acontece. É nesse espaço que as reações químicas ocorrem. É nesse espaço que os sinais nervosos fluem. É nesse espaço que o atrito nos permite andar. O vazio não é o vilão. O vazio é o palco. Sem o intervalo, não haveria música. Sem o espaço entre as letras, não haveria texto. Sem o espaço entre os átomos, não haveria nós. No final das contas, o toque real é uma fantasia destrutiva. O toque ilusório, o toque eletromagnético que o nosso cérebro simula, é o único toque que permite a existência de poesia, arte e amor. Nós devemos ser gratos pela nossa incapacidade de tocar. Devemos ser gratos pela mentira. Porque a verdade é radioativa. Na conclusão deste vídeo, vamos tentar reconciliar essa visão solitária com a nossa necessidade humana de conexão. Se estamos fisicamente isolados, estamos espiritualmente sozinhos? Ou será que a física tem uma última carta na manga? Será que existe uma maneira de estarmos conectados sem nos tocarmos? Na verdade, existe. A física quântica, a mesma que nos proíbe o toque, nos dá o emaranhamento. E a teoria de campos nos diz que, embora nossos núcleos não se toquem, os nossos campos se estendem ao infinito. Você não termina na sua pele. O seu campo gravitacional e o seu campo eletromagnético se estendem por todo o universo, tocando cada estrela e cada pessoa, suavemente, à distância. Nós somos seres estendidos. Vamos terminar esta jornada transformando a solidão atômica em uma comunhão cósmica. A ilusão da matéria nos separa, mas a realidade dos campos nos une. Preparem-se para a conclusão. Vamos descobrir que tocar não é bater. Tocar é influenciar. Chegamos ao fim da nossa jornada através do espelho da realidade. Começamos esta exploração com um simples bater de palmas, um ato que parecia a definição absoluta de contato, e acabamos desconstruindo a própria estrutura do universo. Viajamos para dentro da catedral vazia do átomo com Rutherford e descobrimos que somos feitos de 99,9% de nada. Vimos com Pauli e Coulomb que as forças da natureza conspiram para manter tudo separado, criando campos de força invisíveis que nos impedem de tocar o mundo. Descobrimos que o nosso cérebro, trancado em sua caixa escura, alucina a sensação de solidez e textura para nos permitir navegar nessa realidade fantasmagórica. E, finalmente, olhamos para o abismo da fusão nuclear e percebemos que o toque verdadeiro, a união física perfeita de matéria com matéria, resulta apenas em destruição e morte. Para muitos de vocês, essa pode parecer uma conclusão desoladora. É a imagem de um universo frio, feito de ilhas isoladas. É a ideia de que somos fantasmas solitários flutuando no vácuo, condenados a nunca alcançar verdadeiramente o outro, separados para sempre por uma barreira intransponível de nanômetros e leis de exclusão. A ciência, que prometia nos explicar o mundo, parece ter nos alienado dele. Se eu não posso tocar meu filho, se eu não posso tocar o chão, se eu não posso tocar a face de Deus na matéria, então eu sou um prisioneiro na minha própria pele. Mas eu sou um físico.
E na física, quando uma porta se fecha com um estrondo, geralmente uma janela se abre com uma vista para o infinito. A visão de bolas de bilhar solitárias, que não se tocam, pertence à física antiga. Pertence a uma visão mecanicista que já foi superada. Hoje, na conclusão deste vídeo, eu quero lhes oferecer a redenção. Eu quero lhes mostrar que a mesma física quântica, que proíbe o contato de partículas, permite um tipo de conexão muito mais profunda, vasta e fundamental. A ilusão da matéria não serve para nos isolar. Serve para nos libertar da tirania do corpo pequeno e limitado. Para entender isso, precisamos mudar nossa perspectiva de partículas para campos. Michael Faraday, o grande gênio do século XIX, foi o primeiro a ver isso. Ele olhou para o ímã e não viu apenas um objeto de metal. Ele viu linhas de força invisíveis que se estendiam pelo espaço, preenchendo o vazio, tocando tudo ao redor. A física moderna confirma a visão de Faraday. O elétron não é uma bolinha de gude isolada. O elétron é uma excitação, uma vibração em um campo onipresente. O campo eletrônico. Este campo preenche todo o universo. O elétron no meu dedo é apenas um pico, uma onda mais alta nesse oceano. O elétron na sua mão é outro pico no mesmo oceano. Nós não somos objetos separados flutuando no nada. Nós somos ondas no mesmo mar. Pense no oceano. Você vê uma onda aqui e outra onda ali. Elas parecem separadas. Mas se você olhar por baixo, elas são a mesma água. Elas são conectadas profundamente. Uma onda não precisa colidir com a outra para estar conectada a ela. A pressão da água transmite a informação instantaneamente. Nós somos feitos de campos, e campos não têm fronteiras definidas. A casca do átomo que definimos como a fronteira do toque é apenas uma convenção estatística. É onde a probabilidade de encontrar o elétron é mais alta. Mas a cauda da função de onda do elétron se estende ao infinito. Matematicamente, existe uma probabilidade não nula, embora infinitesimal, de que um elétron do meu corpo esteja agora do outro lado da galáxia. O seu corpo não termina na sua pele. A sua pele é apenas onde a concentração de energia é maior. Mas os seus campos, gravitacional, eletromagnético, se estendem para sempre. Você ocupa todo o universo. Quando você move a mão, você perturba o campo eletromagnético em todo o cosmos. A perturbação diminui com a distância, sim, mas nunca chega a zero. Você está, neste exato momento, tocando a estrela Próxima Centauri com a sua gravidade. Você está tocando a borda do universo, observável, com a sua presença eletromagnética. A física diz que você não é uma ilha. Você é um nó em uma rede infinita de interações. Isso redefine o que significa tocar. Nós definimos toque como colisão, mas colisão é uma interação primitiva, bruta e, como vimos, perigosa. A natureza prefere a comunicação. O que acontece naquele nanômetro de espaço vazio entre o seu dedo e a mesa não é apenas nada. É um tráfego frenético de mensageiros. A física quântica nos diz que a força elétrica é transmitida pela troca de partículas virtuais, fótons virtuais. Quando o seu dedo se aproxima da mesa, os elétrons do seu dedo e os da mesa começam a jogar bolas de tênis invisíveis uns para os outros. Esses são os fótons virtuais. Afaste-se, diz o fóton enviado pela mesa. Eu estou aqui, diz o fóton enviado pelo dedo. O que você sente como resistência ou toque é, na verdade, um diálogo. É uma troca de informação. Você não está batendo na matéria, você está conversando com ela. A sensação de tato é o resultado de trilhões de fótons virtuais sendo trocados à velocidade da luz, carregando dados sobre a posição e a energia dos átomos. Isso é muito mais poético do que uma simples colisão. Significa que tocar é ler. Significa que tocar é trocar. Nós não somos coisas inertes que se esbarram no escuro. Nós somos entidades luminosas que trocam luz, fótons, constantemente para definir nossos limites e nossas relações.
A conexão sem contato físico é a forma mais pura de interação. É a interação através da luz. E claro, não podemos esquecer o fenômeno mais estranho de todos, o emaranhamento quântico. Se dois elétrons interagirem uma vez e depois forem separados, eles permanecem conectados por um cordão umbilical invisível fora do espaço e do tempo. Se você muda o spin de um, o outro muda instantaneamente, mesmo que esteja a bilhões de anos-luz de distância. Eles não se tocam, não há fio entre eles, mas eles agem como um único objeto. No Big Bang, toda a matéria do universo estava concentrada em um único ponto, menor que um átomo. Toda a matéria estava tocando, fundida, unificada. Tudo o que existe hoje, os átomos do seu corpo, os átomos do meu corpo, os átomos das estrelas distantes, já esteve em contato íntimo, nuclear, no início dos tempos. Isso sugere que, em algum nível profundo que a nossa física atual apenas começa a arranhar, tudo no universo ainda está emaranhado. A separação espacial é a ilusão. A distância é a ilusão. Nós somos fragmentos de um holograma cósmico que se esqueceram de que são parte da mesma imagem. O não toque da vida cotidiana é necessário para termos individualidade, para termos histórias separadas, para podermos amar uns aos outros como seres distintos. Mas a realidade subjacente é de uma unidade indissolúvel. Então, como devemos viver com essa informação? Como devemos olhar para as nossas mãos e para o mundo depois de saber disso? Primeiro, com alívio. O fato de não podermos realizar o toque nuclear é o que nos permite a complexidade. Se o toque fosse real, o universo seria uma sopa homogênea de energia. Não haveria eu, não haveria você, não haveria café, não haveria música. A separação é o preço da existência. A força de Pauli é o escudo que protege a sua identidade. Ame o espaço vazio. Ame o nanômetro de distância. É nesse espaço que a vida respira. É nesse espaço que a dança acontece. A dança requer que os parceiros não pisem no pé um do outro. Requer espaço para o movimento. A matéria dança no salão do espaço-tempo, mantendo a distância perfeita para criar a valsa da realidade. Segundo, com deslumbramento. O seu cérebro, essa geleia presa na caixa escura, está realizando o maior truque de mágica do universo a cada segundo. Ele pega dados frios, repulsão elétrica, vibração atômica, troca de fótons e os transforma em calor, maciez, carinho. A realidade, lá fora, é matemática silenciosa. A realidade, aqui dentro, é música sensorial. Você é o artista que pinta a cor no universo cinza. Você é o compositor que dá som à vibração silenciosa do ar. O toque pode ser uma ilusão física, mas a sensação do toque é uma verdade psíquica absoluta. Quando você abraça alguém, a física diz que vocês não se tocaram, mas a consciência diz que houve uma transferência de calor, de emoção, de conforto. Qual realidade importa mais? A do elétron frio ou a da mente humana? Eu diria que a realidade humana é a que dá sentido ao universo. Nós somos a maneira que o cosmos encontrou de sentir a si mesmo. Sem nós, o universo seria apenas um vasto jogo de pinball quântico sem espectadores. Com a nossa ilusão de toque, nós transformamos a física em experiência. E terceiro, com um senso de poder. Você não é pequeno. Lembre-se do que eu disse. Seus campos se estendem ao infinito. Cada vez que você respira, você altera a composição da atmosfera. Cada vez que você dá um passo, você empurra a Terra ligeiramente na direção oposta. Ação e reação. Cada vez que você pensa, sinais elétricos rearranjam o universo na escala microscópica. Você está conectado a tudo. A ilusão da matéria tenta nos convencer de que somos pequenos objetos sólidos desconectados do resto. A realidade da física de campos nos diz que somos processos dinâmicos, contínuos com o ambiente. Você não está no universo. Você é o universo, agindo em um local específico. A barreira da pele é permeável.
Trocamos átomos, trocamos energia, trocamos informação o tempo todo. Nós não somos substantivos, somos verbos. Nós somos o universo sendo humano por um tempo. Então, da próxima vez que você bater palmas, não pense, minhas mãos colidiram. Pense, meus campos de força interagiram. Meus elétrons dançaram a coreografia de Pauli. Meu cérebro criou o som e a sensação. E eu, a consciência observadora, testemunhei o milagre da existência organizada. O mundo é fantasmagórico, sim. É vazio, sim. Mas é nesse vazio que a luz brilha. É nesse vazio que as forças se entrelaçam. É nesse vazio que a conexão acontece. Nós não precisamos tocar para sentir. Nós não precisamos colidir para amar. A verdadeira conexão é invisível, indestrutível e eterna. Ela vive nos campos que tecem a realidade. Somos poeira de estrelas que aprendeu a não se tocar, para que pudesse se olhar nos olhos e reconhecer a si mesma. Eu sou o professor Michio Kaku. Obrigado por questionarem a realidade comigo. O universo é muito mais estranho e muito mais belo do que a nossa pele pode sentir. Olhem para além da ilusão. Até a próxima.